de circuito das prestações totais. Não existe sociedade, não existe cultura, por mais primitiva e simples que seja, até a nossa, tão complexa, né, em que as pessoas não sejam regidas por princípios não só de obediência de certos valores, que às vezes até tem um fundamento religioso, né, ou filosófico, que seja, mas regidos por um sistema de prestações e contraprestações de serviços. Nessa base, eu hoje te ajudo porque você precisa, sabendo que amanhã você vai me ajudar. Macacos não fazem isso, lobos, animais sonoros. E isso ele vai, inclusive estudando várias civilizações, mostrar que se sintetiza no que ele vai chamar uma obrigação contratual de nós estarmos permanentemente dando, recebendo, eu sou obrigado a receber o que me dão e retribuindo. Ele vai usar até o exemplo, acho que eu já falei aqui em outras ocasiões, de uma sociedade entre o Canadá e os Estados Unidos, regiões geladas, de quase gelos o ano inteiro, né? Até estaria mal, em que eles criam um sistema de trocas cerimoniais chamado potlatch, que é o próprio nome que eles dão e o moço vai usar. E esse sistema obriga as pessoas, é uma sociedade estratificada, tem chefias, principalmente os chefes, a estarem permanentemente intertrocando objetos, inclusive com um exagero. Essas tribos já não têm mais esses costumes, já se impregnaram de cultura americana, mas durante muito tempo observavam isso. Então chegam ao seguinte exagero, por exemplo, um chefe de uma aldeia anuncia visita a outra aldeia. E o chefe da outra aldeia, que eles vivem em regiões geladas, então caçam animais, têm peles, que é um bem precioso, ou então canoas, são povos de beira-mar, e tem as suas canoas, que ele guarda, não é só para usar, não, ele não precisa mais do que 2, 3, é para destruir. Então, quando o povo da outra aldeia vem, o chefe dessa aldeia acende uma fogueira, né, e diz: olha, eu vou demonstrar o quanto eu sou bom e generoso e quero bem a vocês. Aí os parentes dele vêm e trazem aquelas peles preciosas e canoas e começam a jogar tudo na fogueira, destruir. Né? Até o chefe da outra canoa dizer, da outra tribo: chega, chega, eu já compreendi, você é muito bom e generoso. Só que quando esse for lá na tribo dele, ele vai ter que destruir mais coisa ainda. E não só vai destruir, mas vai dar, vai dizer: você me deu 20 peles, toma 30, é até uma coisa meio agressiva, né? Eu sou mais generoso que você. Então é uma guerra de generosidade. Claro que tem que ter um termo, senão eles acabam destruindo tudo. Potlatch, outras tribos, Kula, estudado pelo Malinov, e nós próprios vivemos enredados nisso aí, depois. O próprio chimarrão, não é? É um exemplo disso aí. Alguém faz aniversário, a gente dá presente, claro que a gente não está esperando que quem ganhou vai dar para a gente, mas está implícito, não é isso? Na verdade, o que a gente está fazendo? O aniversário, se a gente prestar atenção, e outras cerimônias, não é dar presente, é fazer com que bem circule. Não é? Porque numa rede de amigos, por exemplo, o povo de Guaporé, não é? Deve ter lá um sistema bonitinho lá. Veridiana fez aniversário, então todas vão lá e ela tem que anotar, para quem eu tenho que estar presente. É isso. Vai avisando a data. Me lembro da dona Edith da Rua Serra, que ela não perdia um aniversário, pelo menos para dar parabéns. Então ela tinha um armário lá no banheiro da casa dela, eu ia lá muito, o filho dela, muito meu amigo, que tinha de alto a baixo, folhas de papel, o aniversário de todo mundo. Então quando ela sentava de manhã no vaso sanitário, ela abria aquela folha. Professora de escola, lá na... nós vivemos, não é, dentro de círculos e circuitos de uma contínua reciprocidade de trocas. Quando a gente conversa, por exemplo, com velhos camponeses, italianos ou brasileiros, né, plantadores de vinho, fazedores de uva, de vinho, né, vocês devem ter aqui nonos, tios, parentes.
que eles mais lamentam? Ah, o povo já não é mais como antigamente. O que não é mais como antigamente? Eles viviam num reino, claro, de interesses, de acumulação, de tudo isso, mas ainda pré-capitalista, em que a amizade, em que a celebração, a festa, o dízimo, a troca, era o comum da vida. Tanto assim que existem estudos antropológicos mostrando que de tribos primitivas até sociedades camponesas nossas, quando uma filha se casa, os pais são obrigados a dar uma festa. Na verdade, em alguns casos, em algumas sociedades, festas suntuosas. Por exemplo, tem casamentos na Índia que duram 7 dias, a família alimentando todo mundo que vem, e a noiva troca 7 riquíssimos vestidos, e tem 7 celebrações. É extremamente complexo. Não é? E alguns antropólogos mais materialistas dizem, não é a festa pela festa, é que os pais são obrigados a essa grande festa para gastarem na festa e assim ninguém fica rico. Todo mundo, né? Ai de quem só tem filha. Né? Você vê que tem sociedades em que a filha é quem paga o dote, tem outra em que é a família do noivo quem paga dote. É muito interessante, é muito trocado. Na nossa própria sociedade, não é? Uma noiva, não sei vocês, moças modernas, mas no meu tempo ainda, a Maria Alice, né, ela tinha que vir com enxoval. Né? Então, me lembro lá em Goiás, de noivas, 2, 3 anos antes, já fazendo enxoval, que era parte dela, que é uma reminiscência do dote. Não é? A gente esquece dessas ancestralidades. O Lévi-Strauss, só para completar isso aí, analisando inclusive sociedades aqui no Brasil, ele vai um pouco além dessa análise. No meu livro, inclusive no Nós os Humanos, sem complicar muito, porque não é para antropólogos, é para educadores, eu trabalho com essa ideia. Não só são bens, não só comidas ou mantos, muito mais outras coisas. São inclusive pessoas. Aí no filme isso fica demonstrado de uma maneira muito rudimentar. O filme é muito biologista. Mas prestem atenção. Por que em todas as sociedades humanas é proibido casar com a mãe, ter filho com ela, inclusive com as irmãs? Todas. Das mais tribais e simples, não é? Até as mais complexas, como a nossa. Não é? Entre católicos, para casar com uma prima irmã, no meu tempo, era preciso pedir licença ao Papa. De Roma, uma permissão. Por quê? Não existe nenhum princípio biológico. Inclusive a ideia de que isso provoca uma degenerescência geracional, quando isso se multiplica, esse efeito se perde. Mas todas as sociedades têm regras de proibição. Tanto que o mito de Édipo é uma tragédia tremenda. Aliás, veio a dar a ideia de complexo de Édipo no Freud e de tabu do incesto em Lévi-Strauss. Lévi-Strauss lembra o seguinte: como nós não nascemos com instintos que regulem como é que são as relações entre os homens e principalmente entre homens e mulheres, que são as relações, vejam vocês, esse dado é muito importante, que não são só de prazer, mas o importante são relações que respondem pela reprodução física do grupo. A mulher é muito mais importante como parideira do que como objeto de prazer. Ou seja, depende dela. Inclusive, muitas sociedades tribais nem acreditam que os homens tenham alguma contribuição, né, que a mulher se fecunda sozinha. Não é? Então, não ter mulheres é uma condenação a não reproduzir o grupo, torná-lo pequenino e acabar desaparecendo frente a outros. Então, nós não nascemos com uma regulação biológica. Os animais se cruzam entre eles. Uma cadela cruza com um filho, com uma filha, com um macho, não é? E a coisa vai. Nós não. Nós talvez nos destruíssemos lutando, não só por território, por comida,
mas por fêmeas. Então, os seres humanos, não se sabe qual desses homos aí, é um mistério, né? Provavelmente nos jamais evoluíram. Eles começaram a criar justamente quando se geraram sistemas de acasalamento, um homem com uma mulher, sistemas monogâmicos ou semi-monogâmicos, começaram a criar em cima de leis naturais que nos fazem semelhantes aos macacos. Por exemplo, macho, fêmea, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, velho, vivo, morto. Os animais começaram a criar uma estrutura social que transforma, por exemplo, uma mulher em meu amor, minha namorada. Não sei se os primitivos tinham isso, acho que ainda nem tem. Mas minha amante, minha noiva, minha esposa, mãe de meus filhos, cunhada, sogra, genro, padrinho, afilhado, uma complexidade extrema, não só dentro de uma sociedade como a nossa, mas diferenciada entre as várias sociedades. Por exemplo, entre os judeus, você só é judeu por linha materna, não por linha paterna. É o que a gente chama de sociedade matrilateral. Outras sociedades, a maioria, são patrilaterais. A nossa é bilateral, a gente é parente de um lado e do outro, mas é uma exceção na humanidade. São sociedades poliândricas, poligínicas, monogâmicas. Eu dava o exemplo dos Nayar, não é? E assim por diante. Por que isso? Primeiro que nós somos seres simbólicos. Como nós somos seres reflexivos, o filme vai mostrar isso muito rudimentarmente, somos seres da imaginação, logo, da possibilidade de criar, desde padrões de comida, né, até padrões de transa, de casamento, de tudo, uma enorme diversidade. Por exemplo, macacos, chimpanzés têm um único sistema de comunicação, não é, há milhões de anos. Nós temos só hoje 5.000 e poucas línguas. Só no Brasil, entre grupos indígenas, 176. Eu pergunto assim, por que isso? E não só isso, uma infinidade de religiões e sistemas de crença, não só ao longo da história, mas na atualidade de hoje. Saiam andando aqui por Passo Fundo, isso a gente vai fazer no nosso curso em Goiás, e vão registrando quantas igrejas, de quantas religiões, né? Capaz que um caderno seja pouco. Né? Tudo. As nossas filosofias, as antropologias, as nossas maneiras de pensar, de sentir, são extremamente polissêmicas. Né? Nós somos seres simbólicos, não só imaginativos, mas criadores de uma possibilidade inimaginável de ideias, de pensamentos. Um único escritor, como Jorge Luiz Borges, é capaz de cobrir a crônica, o conto, o romance, a poesia, genialmente, né? Produzir uma obra enorme, imagina a humanidade inteira. Né? Somos inesgotáveis na nossa capacidade de representar e de simbolizar. Né? Para nós, por exemplo, aquela estrela ali de 5 pontas sobre o mar tem uma aura de santidade. Né? Se tiver um petista fanático aqui, ele vai arranjar uma tinta vermelha, não é? Vai pintar a estrela de vermelho, não é? E vai dizer, não, esse é o símbolo do PT. Não é? Ou um chinês vai dizer, coisa nenhuma, é o símbolo da China moderna, e não acaba mais. Não é? E, na verdade, talvez chegue um astrônomo que quer saber uma coisa, aquilo ali é a representação de algo chamado estrela, o resto é delírio de você. Então, somos seres que criamos tudo isso e que inventamos, porque aí no filme não aparece, talvez uma terceira parte, um sistema que parte de proibições jurídicas. Não te acasalarás com a tua mãe, nem com as tuas irmãs. Em algumas sociedades, nem com as primas cruzadas, em outras, nem com as primas paralelas. Eu não vou explicar o que é, porque é meio complicado. Nós criamos isso arbitrariamente. E o Lévi-Strauss vai explicar que nós geramos princípios de proibição, por exemplo,
não comerás tudo que obtiveres, não guardarás tuas ideias para ti mesmo, não te acasalarás nem com tua mãe, nem com tuas irmãs, nem com tuas filhas, né? Para viver o oposto disso, que segundo ele é o que gera cultura e experiência social, que é a obrigação da reciprocidade. Aí nesse filme eles mostram só do ponto de vista da comida, entendeu? Levar a comida e compartilhar com os outros. Tem uma única exceção, que é aquela hora em que aquele jovem, inclusive rouba, é o primeiro roubo, aquele dente de animal, né, do velho, e depois dá para tentar conquistar a moça. Vocês se lembram, né? Ele leva a carne, né? Olha, estou te trazendo carne e esses presentes, mas vai ter. Bom, geramos essas proibições que nos obrigam a quê? A tirar de nós o que é nosso e ceder aos outros. Na verdade, talvez num nível mais profundo, seja isso o que nos fez plenamente humanos. Quer dizer, plenamente não, a gente está evoluindo nos humanos. E Lévi-Strauss, então, vai dizer, a sociedade humana, ela se constitui quando os humanos criam sistemas de circulação de bens, casas, armas, utensílios, adornos, de mensagens, ideias, teorias, religiões e de pessoas, o que ele vai chamar a circulação das mulheres. Os antropólogos não gostam, mas é a teoria. Eles mal sabem a importância delas. Se vocês lerem a Bíblia com um olhar antropológico, vão ver que um dos maiores problemas do povo judeu é o que fazer com as nossas filhas. E, aliás, grande parte das lutas é por causa de plantel de feiras, de roubo de mulheres. Até o Davi, que a gente canta os salmos dele extasiado, era um safado, né, que mandou o general dele, que era casado com a mulher que ele queria para ele, para a frente de batalha para ficar com ela. Ele não fez nenhum salmo comentando isso. Fora Salomão, né, com a grande sabedoria dele, fez piores, inclusive, que aliás era ilegítimo. A grande parte da Bíblia é para explicar a legitimidade de Salomão. O irmão dele é que deveria ser o rei. Bom, casar fora ou morrer fora, diz o Lévi-Strauss. Nós engenhosamente descobrimos um sistema através do qual eu sou obrigado, um pai, uma mãe, ou então uma rede familiar. Nas sociedades primitivas, as crianças não pertencem apenas a um pai e uma mãe, até nas sociedades gaúchas mais antigas, mas é um plantel familiar, toda uma parentela. Eu sou obrigado a ceder o bem mais precioso que eu tenho, a minha filha, que eu criei, que deu trabalho, ao outro. As sociedades primitivas, de uma outra metade, de um outro clã, de uma outra aldeia. Vocês já pensaram que absurdo? Era para ficar com a gente, não é? Oh, meu Deus, mineiro, por exemplo, faz tudo o possível para manter isso. Mas não. O Lévi-Strauss tem uma outra frase que ele diz: façamos a paz, casemos nossas filhas. Aliás, a Bíblia está cheia disso. Um pai que entrega uma filha para o outro para estabelecer uma aliança entre eles. E isso é uma coisa que se preserva em algumas sociedades até hoje. O Gandhi, por exemplo, o grande Mahatma Gandhi, conheceu a esposa dele, Kasturbai, uma semana antes de casar. Antes dele nascer e dela já estavam prometidos um ao outro. Felizes vocês, moças modernas, que podem namorar, namorar, ter 3 namorados, 4, casar, descasar. Isso é uma invenção recentíssima. As vossas nonas, por exemplo, bom, as vossas nonas são muito moças também, mas do pessoal um pouco mais avançado, que já tem filhos, se espantariam. Daí aquela crente dizer para mim: o mundo vai acabar por causa de moça moderna. Mas, de qualquer maneira, princípios de reciprocidade. As sociedades primitivas, aqui no Brasil, a sociedade G, por exemplo, se dividem em 2 metades. Eles, em geral, põem nome de animal. Vamos pôr anta e capivara. Então, as moças anta casam em capivara e as moças capivara em anta. Chama troca restrita. Outras sociedades, Bororo, por exemplo, não sei se os Guarani, não, Guarani é Tupi, dividem em 4.
Então, A casa em B, B casa em C, C casa em D, D casa em A. As mulheres circulam, não só fora da família, mas fora do clã. Isso é apenas um esboço rudimentar, e eu estou super simplificando. Levi-Strauss escreveu um livro que eu não conheço ninguém que tenha lido inteiro, acho que nem ele, chamado As Estruturas Elementares do Parentesco, né, para demonstrar essa teoria. Eu li só a introdução e a conclusão. Tudo que eu estou falando está na introdução e na conclusão. E se nós pensarmos bem, né, o que nos move entre rituais, festas, doações de presente, lembranças cerimoniais do dia de aniversário, os cantos que a gente faz, o livro que eu dei para o aniversário, tudo isso vem desse processo de evolução da humanidade e desde as contraprestações mais impositivas. Por exemplo, você quer esse livro? Custa tanto. Até as mais gratuitas, olha, eu trouxe para você, nós estamos enredados, entretecidos, em redes e teias de princípios de circulação de bens, de mensagens, de pessoas, de trocas cerimoniais, rituais, obrigatórias, de favores, de gentilezas, de deferência e assim por diante. Daí se justifica os 184 volumes, de jurisprudência brasileira que a Rosa dos Ventos ganhou de presente e agora não sabe o que faz. Bom, eis aí, agora a pergunta que fica é essa. Está colocado o lado mais, digamos, formal, jurídico, quase que seguindo as pistas do filme. Mas o que a mais existe? Em outros momentos aqui a gente já trabalhou, em outros cursos, e vamos voltar em novembro. Porque ainda aí, a visão que fica é aquela visão que acaba dando apoio às pessoas que defendem aquela vertente. Nós não somos nem bons nem maus, somos primatas, antropóides, que ascenderam, por acaso, ao símbolo, ao significado, à arte, a experiências como essa, mas estamos aí lutando por sobrevivência individual, familiar, comunitária, universal, se possível, salvemos o planeta, mas não mais do que isso. Mas a pergunta que eu faço, que eu acho que todos nós fazemos é, só isso? Só isso? Ou será que dentro de nós, ou vindo pela graça de Deus, ou como alguma coisa que está presente nesse nosso trânsito de hominização, como o Marcos Arruda agora acabou de falar, existe toda uma trajetória, em que a presença do amor, do afeto, do bem-querer, do me sacrificar por um outro, seja alguma coisa pulsante em nós. E não só pulsante, mas ascendente. A ideia terradiana de que nós evoluímos, não como na TV Globo, através das nossas tecnologias de ponta, inclusive algumas que a gente leva no bolso, mas através de alguma coisa que está dentro de nós. Talvez aqui, talvez no todo de nós. E aí vem o brado da Beth. Gente, vamos fazer um esforço para não destruir o planeta nem a vida dele. Não é só porque isso seria uma coisa de uma barbárie extrema. É porque, como a gente vai ver agora no buraco branco do tempo, nós estaríamos destruindo com isso uma experiência, não sei se única no universo, única no universo, mas uma experiência maravilhosa que é o homem, o ser humano, a mulher, esse ser pensante, reflexivo. Agora mesmo eu estava vendo um vídeo desses que eu gosto, não sei se vocês viram, eu estou amarrado agora nesse negócio de exoplaneta. Imagina que até pouco tempo atrás tinham descoberto uns 12 ou 13. Agora já estão em 500 e pouco. Inclusive os astrônomos não aguentam mais, porque toda semana pintam um novo. Inclusive tem uns 12 que seriam potenciais terras. Só que acabou-se de descobrir que talvez haja mais exoplaneta nas estrelas anões vermelhas do que nos sóis ainda amarelos que nós estamos procurando.
Como as estrelas anões vermelhas são trilhões, e como cada uma delas pode conter até 20 planetas, ou 12 ou 15 no sistema solar, calcula-se que no mínimo existirão 3 trilhões de exoplanetas. Até fizeram uma conta, disseram que dá 3 para cada ser humano aqui na Terra. Cada uma de vocês tem 3 exoplanetas rodando por aí. A vida lá fora, não sabemos. Como a gente vai ver no filme, a vida aqui, né? E a vida humana. E com o recado do Leonardo Boff. É uma vida humana maravilhosa, sensível, amorosa, mas que de 100 anos para cá tornou-se a única espécie viva que pode destruir o próprio planeta e a sua própria vida. E não só com hecatombes, com bombas atômicas, mas na simples continuidade desse processo predatório, né, sobre pessoas que vão desde mulheres, incorporam esses estrutos, tudo isso, a mesma barbárie. Eu acho que é o mesmo ato de barbárie que vai de pessoas a árvores, a animais, esse impacto, esse impulso a deter e ter para mim. Não é nem desejo de prazer, é mais um desejo de posse e submissão. E esse outro lado, não é? Seremos nós capazes de reverter essa tendência? Mas isso é muito complexo. Esses vários autores, desde cientistas até um pensador como Boff, nos mostram o seguinte: parece tão fácil. Basta separar lixo, basta deter um pouco o agrotóxico, né? Agora está sendo uma lei horrível no Brasil, liberando de novo, né? Basta voltarmos a uma economia solidária, mas quão difícil a junção de tudo isso é. Quão difícil. E a grande pergunta é essa, é a pergunta do filme, O Buraco Branco. Nós vimos tão longe, né, uma jornada de milhões de anos, para de repente destruir em alguns poucos anos tudo. Em nome do quê? Bom, eu não sei se daria tempo. A gente podia ver o filme e aí decidir se a gente continua dialogando. São 5h20 no meu relógio. A turma de Guaporé já está arrumando a bolsa. Você já viu o filme? Procure ver, você pega no YouTube.